como o Talibã surgiu, o que ele defende, como se financia e quem são os seus aliados internacionais. Primeiro, como surgiu o Talibã? O cenário que abriu caminho para esse grupo fundamentalista islâmico é o de um Afeganistão mergulhado em conflitos armados. Por 10 anos, de 1979 a 1989, o país foi governado pelos soviéticos num clima de guerra. Grupos rebeldes islâmicos, os chamados mujahidins, financiados pelos Estados Unidos, tentaram derrubar o governo soviético durante todo esse período, numa disputa que matou pelo menos 1 milhão de pessoas. Com o fim da Guerra Fria e da União Soviética, o governo comunista caiu em 1992, abrindo caminho para uma intensa guerra civil. É nesse contexto de disputa e divisão que surge o Talibã. O grupo foi formado em 1994 por estudantes de seminários religiosos no norte do Paquistão. Essas escolas, financiadas pela Arábia Saudita, promoviam uma versão bastante conservadora do islamismo sunita. Exemplo disso é que ouvir música é proibido e mulheres não podem estudar. No principal idioma falado no Afeganistão, o Pashto, Talibã significa estudantes. Em pouco tempo, os talibãs ampliaram a sua esfera de influência para além da fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Eles entraram na cena política afegã como insurgentes, com a promessa de restaurar a ordem, a paz e a segurança no país em meio ao caos provocado pela guerra civil. Também prometiam instaurar, quando assumissem o governo, a sua própria versão da Sharia, a lei islâmica. Em 1995, conseguiram derrubar o regime do presidente Burhanuddin Rabbani, um dos fundadores dos Mujahidins, que, como eu falei agora há pouco, resistiram à ocupação soviética com o financiamento dos Estados Unidos. Em 1998, o Talibã controlava quase 90% do Afeganistão. Inicialmente, eles foram bem recebidos pela população, que estava cansada de tantos conflitos e instabilidade. O principal apelo do grupo na época era o combate à corrupção e ao crime. Mas isso era feito com métodos violentos, como execuções públicas de pessoas acusadas de homicídios e adultério e amputação da mão de quem cometesse furto ou roubo. Até a aparência dos homens e das mulheres era ditada pelo Talibã. Eles tinham que usar barba e elas a burca, cobrindo todo o rosto e o corpo. O Talibã também proibiu televisão, música, cinema e que as meninas com mais de 10 anos frequentassem a escola. Além disso, o regime deu cobertura a grupos radicais que defendiam ataques a potências do Ocidente. Entre eles estava a Al-Qaeda, criada por Osama Bin Laden e responsável pelo maior ataque terrorista em solo americano, a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001. Na época, o Talibã se negou a entregar Osama Bin Laden e os Estados Unidos responderam bombardeando o Afeganistão e dando início a uma guerra que duraria 20 anos. Mas quem apoiou o Talibã quando o grupo assumiu o poder pela primeira vez em 1996? Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram os únicos 3 países que reconheceram o regime Talibã, chamado Emirado Islâmico do Afeganistão, que durou de 1996 a 2001. Ainda que negue oficialmente, o Paquistão é tido como o aliado mais próximo do grupo. Depois da invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão em 2001, vários líderes talibãs se refugiaram no Paquistão e de lá coordenaram operações para a retomada dos territórios perdidos. Em 2011, Osama Bin Laden, que a gente já disse ter recebido apoio e proteção do Talibã, foi localizado pelas forças americanas na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Ele estava vivendo num complexo que ficava bem ao lado de uma academia militar paquistanesa quando foi morto pelas forças americanas. Um ano depois, um ataque do Talibã em território paquistanês chocou o mundo. A estudante Malala Yousafzai, que defendia o direito das meninas à educação, foi baleada na cabeça a caminho de casa, na cidade de Mingora, em outubro de 2012. Malala, que tinha 15 anos na época, precisou passar por uma cirurgia delicada num hospital militar do Paquistão e depois foi levada para tratamento na Inglaterra, onde ela vive até hoje. Na época, o Talibã declarou que ela tinha sido alvejada por defender a educação secular, não religiosa.
Ou seja, o Talibã se manteve atuante, ditou regras em algumas províncias e promoveu ataques sangrentos tanto no Afeganistão quanto no Paquistão, mesmo depois de ser expulso de Cabul pelas tropas americanas em 2001. Agora vamos falar um pouco sobre como o Talibã consegue se sustentar financeiramente. A ofensiva americana no Afeganistão nunca conseguiu extinguir a influência do Talibã. O grupo continuou a controlar algumas áreas rurais ao sul e regiões montanhosas. Mas de onde vem o dinheiro usado para armar os combatentes? Pesquisa de 2018 da BBC mostrou que o orçamento do Talibã chegava a 1,5 bilhão de dólares. Segundo o governo americano, 60% vem da produção de drogas. O Afeganistão é o maior produtor do mundo de ópio, a matéria-prima da heroína, e a maior parte das fazendas e laboratórios estava em áreas controladas pelo Talibã. Eles também ganhavam dinheiro com pedágios e taxas sobre energia elétrica em áreas ocupadas. Cobravam dos moradores uma tarifa em troca de garantia e segurança, algo que lembra o esquema operado por milícias em algumas cidades do Brasil. Com o dinheiro das drogas e dos pedágios, o Talibã, embora inicialmente enfraquecido pela ofensiva americana, manteve ataques a civis, militares e forças estrangeiras durante os 20 anos de duração da guerra e ficou à espera de uma oportunidade para voltar ao poder. Em 2020, essa chance ficou mais clara no horizonte quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou um acordo com o Talibã que previa a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Em troca, os militantes não atacariam forças estrangeiras e se comprometeriam a combater grupos extremistas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Soldados americanos realmente foram poupados no último ano, mas o Talibã continuou a atacar civis e soldados afegãos. Há poucos meses, o correspondente da BBC no Afeganistão, Sekander Kermani, perguntou o porquê disso para um alto integrante do Talibã, Haji Hekmat. For the past year, you've not been fighting against the Americans, you've been fighting against other Afghans, other Muslims. د دولت سره زموږ مخالفت په د اسلامي نظام دی چې موږ په جهاد مامور یو تر څو چې دوی زموږ هغه خبره مني. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, resolveu manter o acordo e retirar as tropas americanas até o final de agosto. Poucas semanas depois de a maioria dos militares estrangeiros deixarem o país, o Talibã reassumiu o controle do Afeganistão, tomando a capital Cabul no dia 15 de agosto. Sem o apoio dos militares americanos, soldados afegãos entregaram as cidades ao Talibã sem oferecer resistência e o então presidente Ashraf Ghani fugiu do país sob a justificativa de querer evitar um banho de sangue. A pergunta agora é: o Talibã vai operar um regime tão conservador e violento quanto do período em que esteve no poder entre 1996 e 2001? Mulheres vão perder todos os seus direitos? Em entrevista ao vivo por telefone à apresentadora da BBC, Yalda Hakim, um porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen, disse que mulheres vão poder estudar e trabalhar desde que se cubram. The policy is that women can have access to education and to work, and of course they will observe the hijab. That's it. E na primeira entrevista coletiva desde que assumiu o poder, o Talibã disse que não vai se vingar das pessoas que trabalharam para as forças estrangeiras e que as mulheres vão poder trabalhar e estudar dentro das estruturas do novo regime. Não deu detalhes sobre o que isso significa. Eu conversei com um diplomata que morou durante vários anos no Paquistão e no Afeganistão e ele disse que é possível que o Talibã adote inicialmente uma postura pragmática para receber algum tipo de apoio internacional, principalmente da China, da Rússia e do Irã, as novas forças que devem ganhar com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Mas as memórias do último governo talibã deixam margem para duvidar das promessas feitas pelos comandantes agora.